Muita gente acredita que a chave para ficar rico é ganhar cada vez mais dinheiro no trabalho. E isso com certeza tem sua importância também. Mas a verdade é que se você pensa apenas em salário, vai estar sempre correndo em uma roda que nunca para. É por isso que os ricos seguem um caminho completamente diferente. Eles pensam em ativos. E essa simples mudança de mentalidade faz toda a diferença na construção de riqueza. Isso cria dois destinos completamente diferentes. Quem foca apenas em salário está preso ao ciclo de vender tempo por dinheiro. Para ganhar mais, precisa trabalhar mais horas, assumir mais responsabilidades ou buscar promoções que, quase sempre, vêm acompanhadas de estresse e falta de qualidade de vida. Já quem pensa em ativos, entende que existe um limite físico para a quantidade de horas que alguém pode trabalhar, mas não existe um limite para ativos que pode acumular. Quando você foca apenas no salário, está sempre vivendo no modo sobrevivência, pensando no próximo mês. Mas quando foca em ativos, começa a pensar no longo prazo, em liberdade, em construir uma base sólida que se multiplica com o tempo. E essa é a primeira grande diferença de mentalidade que separa quem depende de um salário a vida inteira daqueles que conseguem alcançar a independência financeira. Por mais que um salário alto pareça ser a solução para todos os problemas, ele nunca será suficiente para garantir riqueza verdadeira. Isso acontece porque o salário, na maioria das vezes, é limitado. Ele depende de fatores externos, da empresa em que você trabalha, da economia do país, da saúde que permite você continuar atuando e até mesmo de decisões de um chefe que pode a qualquer momento cortar custos ou substituir pessoas. Mesmo quando você recebe aumentos, quase sempre acaba voltando ao mesmo ponto, porque os preços sobem e o estilo de vida acompanha esse crescimento da renda. É por isso que vemos tantas pessoas que ganham bem, às vezes muito acima da média, mas que continuam endividadas, estressadas e sem conseguir acumular patrimônio. O grande problema do salário é que ele está atrelado ao seu tempo, e o tempo é o recurso mais escasso que existe. Não importa o quanto você trabalhe, sempre vai haver um limite de horas do seu dia. É justamente por isso que os ricos não se concentram apenas em salário. Eles entendem que depender apenas do trabalho é um risco enorme e que a verdadeira segurança está em ter múltiplas fontes de renda que funcionem sem depender do seu esforço diário. Enquanto o salário exige que você troque tempo por dinheiro, os ativos trabalham para você 24 horas por dia, sem precisar da sua presença. Um imóvel alugado, por exemplo, paga mensalmente, independentemente do que você faça. O mesmo acontece com ações que distribuem dividendos ou fundos imobiliários que fornecem rendimentos regulares. Pequenos fluxos de caixa, assim, quando somados, podem superar facilmente qualquer salário. Mas os ativos vão muito além do mercado financeiro ou imobiliário. Um livro publicado, um curso online ou até mesmo um canal no YouTube podem se transformar em fontes de renda recorrente, porque continuam gerando resultados, mesmo sem atuação direta. É por isso que se costuma dizer que os ricos constroem máquinas de gerar dinheiro. O verdadeiro jogo não é trabalhar para ganhar, mas trabalhar para criar algo que continue produzindo resultados. É nesse ponto que entra o chamado círculo virtuoso da renda. Os ricos não apenas possuem ativos, mas reinvestem constantemente os ganhos que eles geram, transformando cada novo fluxo de caixa em oportunidades de crescimento. Dividendos podem ser usados para comprar mais ações. Aluguéis podem ser aplicados em novos imóveis ou fundos imobiliários, criando um ciclo onde a própria renda gera mais renda. Com o tempo, esse processo cria uma verdadeira bola de neve financeira, onde o dinheiro trabalha de forma autônoma. O que distingue essa mentalidade é que o foco não está em ganhos imediatos, mas no crescimento exponencial do longo prazo. Cada decisão financeira é planejada para aumentar a capacidade de gerar renda futura, e quanto mais cedo se adota essa lógica, maior o efeito cumulativo. O círculo virtuoso não é mágica, é resultado de disciplina, consistência e de compreender que dinheiro parado não gera riqueza, enquanto o dinheiro inteligente investido se multiplica continuamente, tornando o trabalho uma escolha e não uma obrigação. Um dos maiores inimigos da construção de riqueza não é a falta de dinheiro, mas o efeito do padrão de vida crescente. Ela acontece quando uma pessoa começa a ganhar mais, em vez de transformar esse aumento em investimento, transforma em gasto. O exemplo é clássico. Alguém que recebe um aumento no trabalho, imediatamente troca de carro, muda para um apartamento mais caro ou começa a gastar mais em restaurantes, viagens e supérfluos. No curto prazo, parece que a vida melhorou, mas na prática, essa pessoa
pessoa apenas aumentou o tamanho das próprias despesas e manteve a dependência do salário. Os ricos pensam diferente. Eles entendem que cada vez que o dinheiro extra entra, a prioridade é transformar esse excedente em ativos que vão gerar ainda mais renda no futuro. Só depois de garantir uma base sólida de investimentos é que eles permitem que o padrão de vida acompanhe o crescimento. Imagine duas pessoas que recebem o mesmo aumento. Uma aumenta seus gastos mensais e continua dependente do salário. Já a outra direciona aumento para comprar ativos que geram renda. 10 anos depois, a primeira continua no mesmo ponto, enquanto a segunda tem um patrimônio capaz de sustentar a sua vida. A verdade é que não é o quanto você ganha que define a sua riqueza, mas o quanto você mantém e transforma em ativos. Viver abaixo das próprias possibilidades não significa abrir mão de qualidade de vida, mas sim de adiar prazeres imediatos para conquistar uma liberdade futura. É justamente aqui que muitos falham. Confundem aumento de renda com permissão para gastar mais, quando na realidade deveriam ver como uma oportunidade de investir mais. Muitas pessoas acreditam que investir ou construir ativos exige grandes somas de dinheiro, mas esse é um mito que mantém a maioria presa à lógica do salário. A verdade é que o caminho para a riqueza começa com pequenas ações consistentes, independentemente do tamanho do capital inicial. O ponto de partida é sempre organizar suas finanças. Antes de pensar em comprar ações ou imóveis, é fundamental conhecer exatamente quanto você ganha, quanto gasta e o quanto consegue destinar para investimento. Essa disciplina cria clareza e evita que pouco dinheiro disponível seja consumido por gastos desnecessários ou emergências não planejadas. Depois, a próxima etapa é priorizar ativos que ofereçam baixo custo de entrada e possibilidade de crescimento ao longo do tempo. Hoje, existem diversas opções acessíveis, como ações fracionadas, ETFs e títulos do governo. O importante é começar, mesmo que com valores pequenos, porque o ato de investir cria o hábito e inicia o ciclo de crescimento financeiro. Além disso, o conhecimento também é um ativo poderoso. Investir tempo aprendendo sobre educação financeira, estratégias de investimento e oportunidades de renda automática é uma forma de capital que se multiplica com o tempo. Cursos, livros, vídeos e mentorias são investimentos que custam relativamente pouco, mas trazem retornos enormes quando aplicados de forma prática. No livro O Milionário Mora ao Lado, os autores realizam uma pesquisa extensa com milhares de famílias americanas de alta renda. O objetivo era descobrir os hábitos que realmente diferenciavam os que se tornavam milionários dos que apenas aparentavam riqueza. E um dos achados mais fortes é exatamente o princípio de que poupar e investir é sempre uma prioridade. A maioria dos milionários não ficou rica por sorte, herança ou grandes salários, mas sim porque transformaram o ato de economizar e investir em um hábito inegociável. Um dado curioso do livro é que muitos milionários entrevistados tinham profissões consideradas comuns, professores, médicos, engenheiros, empreendedores locais, mas todos tinham em comum o hábito de pagar a si mesmos primeiro, antes de gastar com itens supérfluos. Eles tratavam a poupança e investimentos como uma conta obrigatória, não como algo opcional se sobrasse dinheiro. Um dos segredos pouco comentados na construção de riqueza é a capacidade de usar recursos de terceiros de forma estratégica, ou seja, a alavancagem consciente. Muitas pessoas associam a alavancagem a endividamento perigoso ou risco excessivo, mas quando bem utilizada, ela pode acelerar significativamente a criação de ativos e multiplicar a renda sem que você precise de grandes recursos próprios. O princípio é simples: você utiliza capital, tempo e conhecimento de outras pessoas para potencializar os seus resultados. Por exemplo, um investidor pode financiar parte da compra de um imóvel de aluguel de forma que o rendimento do próprio imóvel pague a parcela do financiamento, enquanto o restante do dinheiro do investidor permanece aplicado em outros ativos. Ou um empreendedor pode criar uma parceria estratégica, usando a rede e recursos de outra empresa para lançar um negócio sem precisar desembolsar todo o capital sozinho. O ponto central da alavancagem consciente é entender os riscos e calcular cuidadosamente o retorno esperado. Não se trata de apostar ou assumir dívidas sem controle, mas de criar um efeito multiplicador. Cada recurso externo usado de forma inteligente aumenta o potencial de renda e patrimônio próprio. Essa estratégia permite que você alcance resultados que seriam
impossíveis apenas com o capital que possui. Outro aspecto pouco percebido é que a alavancagem não precisa ser apenas financeira. Pode ser de tempo ou conhecimento. Contratar especialistas, automatizar processos, usar tecnologia ou aprender com mentores experientes são formas de potencializar seus resultados sem gastar muito mais do que você já tem disponível. O rico entende que o seu tempo é precioso e que multiplicá-lo através de recursos inteligentes gera um efeito exponencial. É a combinação de coragem calculada e inteligência estratégica que transforma pequenos recursos em grandes resultados. Quanto mais cedo você começa a pensar como dono dos seus ativos, a reinvestir o que ganha e a planejar o futuro, mais rápido o dinheiro passa a trabalhar para você, e não o contrário. Então a pergunta que fica é: você vai continuar trocando seu tempo por dinheiro ou vai começar hoje a construir uma máquina que gera liberdade e resultados duradouros? Quem age cedo e com inteligência nunca mais olha para o dinheiro da mesma forma. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e deixa o like se gostou do conteúdo.